está fazendo essa peça é a Companhia London e a gente vai conversar com os atores um pouquinho e a gente espera que vocês gostem, né? A gente queria saber de onde surgiu a ideia de montar a peça e que a peça é um clássico da literatura inglesa. A gente queria saber de onde surgiu a ideia de montar aqui no Brasil. Entendi. Bom, na verdade é assim, eu sempre fui muito fã de Agatha Christie e eu sou formado em letras, né? Então, quando eu montei a Companhia London, principalmente, a minha ideia era montar, além de tudo, peças que tivessem caráter, né, que fossem de literatura inglesa, teatro inglês, né? Então a gente sempre faz em paralelo com as montagens que a gente tem, que, por exemplo, agora a gente está fazendo Lorca, que é espanhol, não tem nada a ver, a gente sempre carrega algum texto em inglês, que é uma das vertentes da companhia, né? E Agatha Christie sempre foi minha autora favorita. Logo que eu entrei na Letras, eu percebi que não tinha nenhuma ramificação que estudava ela diretamente. Isso só existe lá, na Inglaterra mesmo. E quando eu entrei era por causa disso, porque eu sempre amei a Agatha e eu queria começar a estudar mais essa parte. No final das contas, eu acabei fazendo linguística, não tinha nada a ver, fui fazer outra coisa. Quando eu fui para a Inglaterra no ano passado, eu assisti a Ratoeira lá. E a Ratoeira está em cartaz há 72 anos. É a peça que está mais em cartaz no mundo, né? E, nossa, eu fiquei desesperado. Comprei o livro de roteiros da Agatha. E aí foi muito assim, eu tentei, né, eu contei minha história inteira de como eu gostava de Agatha e tudo mais, mandei um e-mail para um site de direitos e eles me encaminharam direto para o ACL, que é a Agatha Christie Limited, né, que é quem cuida dos direitos lá. E aí eu comecei a conversar diretamente com o advogado do Matthew, que é o neto da Agatha hoje em dia. E o Matthew se compadeceu da minha história e tudo mais, e gostou da ideia da companhia. A gente já tinha ganhado um prêmio lá em Londres pelo Macbeth, que foi a primeira peça que a gente montou pela companhia. E aí ele gostou, eu também podia traduzir. E no final das contas acabou que ele deixou, ele falou assim, não, tudo bem, vocês pagam tanto, a gente deixa vocês montarem a peça. Eu vi que a peça de vocês foi divulgada internacionalmente no site da agathachristie.com. Foi uma alegria muito grande pra gente, principalmente, porque assim, a nossa peça ela foi muito bem criticada e tudo mais aqui e principalmente lá, pelo que eles viram, né? A gente mandou filmagens e tudo mais, então eles gostaram muito da nossa adaptação e como a gente fez. A nossa peça realmente é traduzida da Broadway do West End, que é o que tá lá, né? E como foi pra você, como ator agora, fazer a peça? O que você sentiu, como você se sentiu nesse personagem? Genial, incrível. Assim, ser ator no Brasil é muito difícil hoje em dia, porque se você não se produz, você tem muito pouca chance. Tudo depende de uma panelinha, do não sei o que, de uma indicação, a gente sabe bem. Muito complicado. Então, por isso mesmo que eu comecei com a Companhia London, porque eu acho que é válido dar oportunidade para quem tem talento, para quem merece, para também a gente conseguir montar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o caso das Negrinhos, nunca tinha vindo para cá. E como ator foi uma realização assim incrível, porque o caso das Negrinhos especificamente, todos os personagens lá, eles são arquétipos de personagens que já existem em outros livros da Agatha. Então, se você pesquisar, você vai achar uma Emily Brent, um Dr. Armstrong, porque o grande lance quando ela faz a peça é criar uma situação em que 10 pessoas sejam assassinadas assim, de uma maneira diferente, cumprindo uma música, entende? Então o principal para ela era isso, não era criar personagens, então ela usa arquétipos de coisas que já existem. Então quer dizer, é muito mais do que um personagem daquele livro, é um personagem do universo dela. Então é muito doido, muito incrível. Para mim foi uma realização única. Eu queria saber, Rafa, você fez algum laboratório para esse personagem? Então, o personagem tem umas particularidades que foram bem destacadas para mim, porque é uma peça extremamente naturalista, onde os atores têm que estar muito próximos da idade, do corpo, de tudo que o personagem pede. E o meu personagem é um homem de quase 70 anos, que tem algumas debilidades físicas. Então eu tive que ter uma construção muito detalhada para que aquilo fique crível e não destoasse do restante do elenco, que já tem uma idade próxima e já vende melhor imagem do que precisa. A peça trabalha muito isso. O inglês, ele é uma pessoa que ele foi condicionado a ser educado a vida inteira, né? Então a gente tem que sempre trabalhar essa pessoa que é extremamente educada, mas está numa situação muito complicada porque eles sabem que eles estão num local extremamente isolados, que um deles está matando todo mundo, então você pode morrer a qualquer momento, as pessoas podem perder o controle se começarem a se matar. Então ele tenta se controlar, mas às vezes também pesa pro lado dele, e a gente vê essa parte humana, essa pessoa frágil que existe no meio disso.
Eu acredito que o ator ele sempre tem que entender o lado humano. Né? A gente, quando trabalha estudo de personagem, a gente tem que entender as motivações. Quando a gente fala motivação, não tem certo ou errado, é um motivo, é apenas um motivo. Né? Então, todos os personagens da peça, isso que é legal, para quem leu o livro sabe, quem não leu vai descobrir logo no começo que todos eles têm um pecado. Ninguém ali é 100% santo. Então, todos nós tivemos que trabalhar com o fato de que o meu personagem não é perfeito. Só que eu tenho que entender o motivo pelo qual ele faz aquilo. E, para mim, foi um estudo muito grande de mim. Eu tive que entender o meu corpo, a minha voz, para poder entregar isso para o personagem da maneira que ele precisava. Né? E as motivações do texto, o texto é muito bem adaptado, a Agatha ela é muito detalhista. Então eu costumo brincar que a gente não teve que escrever Gênesis, porque o texto dá tudo de mão beijada pra gente só teve que curtir o texto, foi muito gostoso. A Agatha é famosíssima e o livro dela mais ainda, o caso dos 10 negrinhos. E muita gente já tem as personagens na cabeça, já olha para a personagem pensando no que ela criou na cabeça dela quando ela leu o livro. E como que é para vocês essa preocupação para não decepcionar os leitores que já sabem a história, já sabem como é cada personagem, mas que chegam aqui na peça e querem ver aquilo, mas pode ser que vocês tragam alguma coisa diferente, porque são vocês que criam, né? Como que é isso? Na verdade, essa foi uma grande preocupação desde o começo, quando a gente assumiu o desafio de fazer uma peça tão famosa, com personagens tão marcantes. A Vera, a minha personagem, é uma personagem muito marcante, uma personagem muito difícil. Então, eu sempre tenho a preocupação de será que ela está passando o que ela deveria estar passando para as pessoas que gostam realmente do livro, para as pessoas que já leram. E elas têm uma expectativa em relação a isso. É realmente uma coisa bem difícil. Eu acho que depois da estreia, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque até a estreia você está fazendo isso sozinho, com seus colegas de elenco, como diretor, mas você não tem um retorno do que as pessoas estão achando. Depois da estreia, você começa a ouvir o que as pessoas estão falando, e aí você começa a ficar um pouco menos preocupado em relação a isso. Muitas pessoas que assistiram a peça, que já tem um fã-clube muito grande da Agatha aqui, e eles sempre vêm assistir a gente, então sempre no final da peça a gente conversa com eles e eles falam que está muito bom, que era o que eles esperavam, que a peça... Então isso dá um retorno muito positivo. Claro que a gente continua estudando, continua investigando, mas deixa a gente um pouco mais tranquilo porque a gente faz, na verdade, para o público, né? Então, na verdade, o objetivo é que as pessoas saiam daqui satisfeitas com o que elas estão vendo, felizes e que elas compartilhem isso com as outras pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Como foi esse processo, assim, vocês fizeram exercícios para trazer essa coisa do medo, para trazer essa coisa do... A gente, nos ensaios, a gente ensaiou por blocos, né? Então, o primeiro ato, a gente fez exercícios mais específicos para o primeiro ato, que eram mais exercícios pra gente se portar como ingleses e... Opa! Esse bichinho, gente, tá aqui rodando a gente. Aí depois, quando a gente começou a ir pro segundo ato, a gente começou a fazer alguns tipos de exercícios mais voltados. O terceiro ato em específico, a gente pegou bastante exercício voltado para emoção, exercício pro medo, pro desespero mesmo, porque beira a loucura do desespero ali, né? Então a gente fez bastante exercício específico para isso, antes mesmo da gente pegar o texto propriamente dito. Então, gente de outras cidades aí, podem ficar se quiser os negrinhos, que... só mandar pra gente também, a gente tem. Né? Nós vamos ficar em abril, mas não de sextas-feiras, apenas sábados e domingos, tá? Nós não teremos apresentações dia 12 e dia 26. Se programem, porque a gente sabe que teatro aqui no Brasil, quando sai de cartaz, para voltar é muito difícil. Então não percam a oportunidade. Obrigada, a gente agradece o elenco todo. Obrigada.